Olá, Porto Velho, minha amada capital simpatia. Olá também você de Candeias, Jamari. Olá você de toda a Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência, né? Eu sou Paulo Benito e esse é o Conteúdo Amazônia, que está com você mais um dia, né? Construindo um caminho melhor. Logo, logo, de Paraná, Vilhena, o céu é o limite. Vamos estar juntos, arrombando, com toda certeza, em audiência, né, lutando contra a ignorância sempre que possível e denunciando políticos sem vergonha sempre que possível também. Nós vamos trabalhar aqui para fazer cada vez melhor um sistema mais aprazível de comunicação que seja interativa, mas produtiva. Isso sim é o meu compromisso diário, de levar coisas boas, agregadoras de valor até a sua casa. Para o programa começar bem, né, primeiro tem que fazer o que é certo. Evocar já sobre nós, aqui e na sua casa, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Porque afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Pronto. Feito o que tem que ser feito, que é a honra a Deus em primeiro lugar, vamos ao nosso serviço. Do meu lado, quem me prometeu que viria e veio, há um mês atrás estava aqui comigo, para falar hoje de... Não vou nem falar dos problemas com a hidrelétrica hoje, nós vamos falar de Código Florestal e questão indígena. Vamos. E mais algumas coisas também, questão fundiária. A questão de como é que está hoje a questão agrária no município de Porto Velho, no nosso estado de Rondônia. Pode ser? Tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, Paulo. Uma satisfação novamente retornar ao Conteúdo da Amazônia e tê-lo nesse momento, desse diálogo, junto aqui com o nosso nobre Pianta e cada um que está nos recebendo, né? Abrindo as portas nessa manhã e também... Nessa noite. Nessa noite, né? Aqui, se deixar, vai ser de manhã, de tarde e de noite. Aqui. Vocês estão ocupando aí, isso que é importante, a comunicação social. E nunca um programa igual ao outro. Isso é que é importante. Aqui o cara não vê no mesmo dia o mesmo programa. Isso é que é importante e é uma satisfação retornar para podermos continuar o diálogo, né? Porque eu acho que o diálogo acerca dessa nossa conjuntura, dessa nossa realidade, ela precisa, porque cada um e cada uma que se encontra em suas casas tem, com certeza, a ansiedade de um bom debate e o Conteúdo da Amazônia tem esse papel, né? Beleza. Ricardinho, daqui a pouco tu vai ter que sair, então já começa a fazer do outro lado. É isso aí. Paulo Benito, olá. Beleza? Meu querido, mais uma vez, satisfação em tê-lo aqui. Esse é o nosso programa Conteúdo Amazônia, sempre traz cultura, informação, entretenimento e hoje, é claro, um assunto que às vezes desce um pouquinho machucando, às vezes desce a goela abaixo, né, de alguns. Não descendo o rio abaixo, meu querido, não descendo o rio abaixo. A situação hoje não está fácil. Mas o importante é a gente discutir essa questão fundiária, um assunto que é pauta do estado de Rondônia desde antes de sua criação, desde que se pensou, né? Nós temos esse problema das questões fundiária, essa regulação fundiária, e aí o Código Florestal vem para apimentar ainda mais essa discussão. E ainda mais um estado que tem o zoneamento. Justamente. Mas isso tudo é pauta, é assunto do programa de hoje. Então, você tem que ficar ligado aqui no RBN, canal 49. O importante é você aprender com a gente, assistir o nosso programa, porque com certeza você vai sair mais bem informado. E para que você possa participar e também entrar em contato com o programa, ligue para nós, o telefone está na tela, 99886190, esse é o telefone do programa que você pode ligar em horário comercial, das 8 às 18 horas, ou durante todo o dia, à noite, à madrugada, você pode mandar o famoso torpedão, sua mensagem SMS, o telefone está aí. Agora, está duro, está sem dinheiro, não tem problema, você pode pegar seu telefone, ligar a cobrar para 9090 9988 6190. Nós vamos registrar sua ligação e ligaremos logo em seguida. Quem vai ligar para você é ele, Paulo Benito. Mas veja bem, seu número não pode estar bloqueado ou restrito. Você tem que estar com o telefone liberado para que a gente possa registrar sua chamada e retornar a ligação logo em seguida. Mas se você tiver acesso à internet, você pode falar com a gente através do e-mail, através das redes sociais. O e-mail do Paulo Benito está aí na tela aparecendo para você, paulobenito@hotmail.com. As redes sociais, Paulo Benito é Dom Daniel Benito, tanto no Facebook quanto no Twitter. Para falar comigo, ricardopianta@gmail.com ou na rede social, Twitter e Facebook, Ricardo Pianta. Está aí aparecendo na tela.
Viu como é simples? Fácil. Então vamos juntos fazer desse programa cada vez mais a sua cara, o seu estilo, a cara da nossa cidade simpatia, como Paulo Benito sempre diz no início A minha do capital programa. simpatia. A nossa capital simpatia. Pode ser que é a um dia nossa um desses querida vereadores Porto Velho. determine que Porto Velho é a capital simpatia, sabe por quê? Rio de Janeiro não é uma cidade maravilhosa? Sim. São Paulo é a cidade da garoa, sei lá que me chama. Pô, nós temos que... outra capital vai acabar tirando esse título de Porto Velho. Entendeu? Porque a nossa cidade aqui, o que tem de mais bonito é esse povo. Que não se entrega, que luta dia a dia, que aguenta no osso. Não, tem a Praça Estrada de Ferro lá, ficou bonito também. É 11 milhões. Você vai ver se a água não levar ela. Mas olha, o importante é você participar do nosso programa e juntos fazermos esse programa cada vez mais a sua cara, o seu jeito. Afinal de contas, o Conteúdo Amazônia é o único programa independente e diário do estado de Rondônia. Em 2 horários. Em 2 horários. Sempre um programa diferente. Tendo como parceiro essa grande rede que leva o nosso programa até a sua casa. Portanto, fique conosco. Nosso programa hoje promete ser muito bom. Tudo beleza? Com bastante força, Benito? Força, beleza é o que nos anima. Com certeza. E sabedoria é o que nós recebemos em contrapartida. Esperamos continuar recebendo e receber cada vez mais em contrapartida. Com certeza. Beleza? Tranquilo. Posso chamar a vinheta? Por favor, a nossa vinheta, marca registrada. Ricardinho, vamos aos que costumes? nem papai ensinou. Vamos lá? Pegue seu copo d'água, sua xícara de café. Vamos fazer esse brinde maravilhoso a esse dom que Deus nos deu, que é a vida. Então, todos juntos, nós aqui nessa bancada, você aí na sua casa, vamos fazer essa grande cadeia de união em prol a esse dom maravilhoso, que é o dom da vida. Então, um brinde à vida. Um brinde à vida. Saúde, sabedoria e segurança agora e sempre a todos nós. Que assim seja. Que as águas continuem vivas, né? Vivas e nos ensinando a viver melhor, né? Se bem que a água é água, cara. É o homem que faz as bobagens com a água. O homem que entra no rio fundo e se afoga, não é o rio que entra nele para matar ele. Tá entendendo? Só bem, a água é água e água é vida. 60% da composição do nosso corpo é líquido, base água. O ar que nós respiramos é uma molécula diferente, nada mais é que água evaporada. Né? Ficamos imersos num cordão, numa bolsa com água durante nosso período de gestação. Né? A água, que é a água? A vida. A água é vida. Então, poesia linda. Essa concepção, mas interessante. A água, e outra coisa, a água é uma das poucas coisas que ela consegue encaixar em todos os lugares que ela quiser. A água entra em qualquer lugar que ela quiser, ela se adapta. A água, cara, é o sangue da terra. O espírito do planeta. Tanto que a gente tem uma das máximas das nossas falas: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não, a água, por exemplo, é tão molezinha e ela molda as estalactites e estalagmites. Entendeu? Ela é o bicho. Ela molda o universo. A água é a água. Então, para dizer quase que nós somos feitos de água, normalmente. Tanto é que o que se busca nos outros planetas para a sobrevivência para se ter vida, é a molécula de água. Já que o ar nada mais é do que uma água evaporada, se analisar bem, você não vive sem ar mais que alguns minutos. E sem água mais que poucos dias, 2, 3 dias. Sem comida você consegue viver até quase um mês. Você não vive mais, porque o saqueiro consegue com um grão de arroz. Olha, tem gente que consegue com uma camada de posa generosa, consegue viver mais de 30 dias. Só que o titio aqui já foi quase 30 quilos, tá? Pode não parecer, porque quem tinha 80 quilos de sobrepeso, né? Não é, que às vezes não dá para parecer, porque sua televisão em casa é widescreen, né? A transmissão 16:9, então parece muito larga. Ele perdeu 20 quilos, não foi? 22. Só que ele tinha sobrepeso de 25. Beleza, né? Eu com sobrepeso de 80, perder quase 30, não fez, só daqui a uns 6 meses, aí os caras, poxa, o Paulo tá mais, rejuvenesceu, né? O Paulo tá mais bonito, mais magro. Eu digo, Então, a receita é essa: beba mais água. Mas é o que eu faço. Beba jantar por líquido. Eu não consegui ver tanto a comprovação científica, mas tem um artigo na internet outro dia que eu li sobre água.
em média, nós deveríamos tomar de 2 a 3 litros de água por dia. Se nós dividirmos isso por 300 ml, vai dar algo em torno de 7 copos de água por dia. De 7 a 9. 7 a 10. 7 a 10. Aí a questão é a seguinte. Quando você quer emagrecer, você deveria tomar 1 copo d'água a cada 2 quilos que você queira emagrecer a mais do que esses 7, 8 copos. Então, essa quantidade de quilos seria a quantidade de copos de água que você deveria tomar. Chegou um ponto que eu pensei, vou ter que andar com um galão daquele de 20 litros para tentar chegar nessa conta. Mas dada a devida proporção, é interessante porque você aumenta a diurese, você faz com que o seu intestino vai funcionar melhor, formação do bolo fecal, enfim, tudo em função da água. E outra coisa, e o futuro da humanidade está na água, porque presta só, atenção, o grande problema do Brasil daqui a 50 anos é que nós vamos ter o maior manancial de água do planeta, com a maior oferta de água do planeta. Há um tempo atrás tinha navios que traziam petróleo e iam roubando água no caminho, cara. E enchiam mais que o lastro, que é para dar equilíbrio ao navio, estavam roubando milhares de litros de água do Brasil na saída. E aí a importância, perceber como a gente, a partir de um brinde, né, gera toda uma reflexão, e aí tem tudo a ver com o nosso tema. Quando você fala de floresta, você está falando justamente de um ecossistema que filtra, que purifica a água. Sem a floresta, sem esse espaço vital para essa água que chega até a nossa mesa, nós teríamos dificuldades, como nós temos países, como você falou, poderíamos ter guerra pela água. Se a gente perder os poucos espaços que ainda nós temos que protege os nossos mananciais, a mata ciliar, se nós perdemos as unidades de conservação, as terras indígenas, que ainda conservam muitas das nascentes, nós vamos Tu falou uma coisa muito interessante agora. Tu viu que nos últimos 3 anos tem uma tal de zona de convergência da Amazônia, que se encontra com uma zona de convergência do Pacífico e da enchente no começo do ano em Minas Gerais e no Rio de Janeiro? Eu te pergunto se há 3 anos atrás tu lembra disso. Com essa violência. Depois começou o desmatamento aqui, ó. E outra, você não tinha também algumas outras tecnologias há 3, 4, 5 anos atrás para também medir essa zona de convergência. Nós temos novos satélites meteorológicos que fazem esse tipo de conversão. Há 5 anos atrás você não tinha essa... Mas agora tu vê só, mas tudo bem, a intensidade que a coisa se dá hoje, ela dá numa linha reta, aquela parte aqui do Amazonas, passa por Rondônia, ela faz uma linha de chuva que vai dar lá na cola do coisa. Tá, agora é o seguinte... Eu estou dizendo que o desmatamento aqui está influenciando lá. Tá. Sim. Agora... E há estudos, por exemplo, Itaipu é responsável pelo deserto que está se formando no Rio Grande do Sul. Você sabia disso? Então os gaúchos agora vão virar... Não, o Rio Grande do Sul tem problema de seca. Sim, seríssimo. Na zona do Pampa, justamente onde eu nasci. Agora é o seguinte, qual foi o primeiro tsunami da história do mundo? Bom, a história registrada do mundo da era moderna, da era vigente, né? Porque se nós contar Atlântida, a Atlântida é antes desta era e provavelmente acabou um continente inteiro. Né? Sim. Não, aliás, esse é o que você tem registro. É o que você tem registro. É o de Atlântida. Sucumbiu um negócio que era do tamanho do Brasil. Agora, o que se pensa hoje, por exemplo? Qual é o que se tem notícia na história, o que se tem registro? Depois de lá para cá, são esses últimos que aconteceram. Por que se tem notícia disso? Porque há registro. Porque há registro, você tem imagens de satélite, você tem imprensa noticiando, você tem vídeo, você tem... Antes disso, 1800 você tinha? Mas se você for estudar um pouco as cartas náuticas, os registros da época a Terra é cíclica. você tem a Terra é cíclica. Então é complicado, às vezes, a gente atribuir determinadas responsabilidades, essas coisas. Por exemplo, se a Terra acabou a vida na época com os dinossauros, por quê? Porque eles poluíam os gases do efeito estufa com os dinossauros, entendeu? Vamos pensar que os gases dos dinossauros eram tão potentes? Concordo, mas voltando ao que eu estava dizendo no começo, para então justificar o que eu estava falando, é muito lógico, tá, que os desmatamentos aqui, essa chuva toda que antes era ancorada por estas árvores, ele sabe disso, essa chuva toda ela perde a âncora de referência e ela começa a circular. Sim. E a tendência de água puxa água. Então, qual é o próximo lugar manancial? Vai para o mar.
E agora, vai a derrubando. questão cíclica, nós temos agora Não, talvez a uma Terra é modificação dessa questão desses índices pluviométricos. E estamos intensificando também os fatores, delas. A falta de árvore num determinado lugar, ela diminui a evaporação naquele lugar, continua as nuvens, mas ela tende a caminhar em direção a outros caminhos antigos. A Terra é muito antiga. Vamos pensar pelo lado bom, né? Rondônia não vai ser só um exportador de energia para o resto do Brasil. De chuva também. Ótimo. O problema é nós, né? O problema é nós aqui. Como é que vamos ficar depois? Se a chuva que ia cair aqui, cai lá. Não, eu tenho microfone. Não, e é importante essa reflexão, porque quando a gente pensa todo o debate de 2011, né, que esse tema chamado Novo Código Florestal, tem tudo a ver com essa reflexão, ou seja... Não, é isso que eu quero entrar agora. Mas como o bonitinho tem que viajar... ok. Hoje é sexta-feira, ele tem que viajar para o Carnaval? Pós-Carnaval, aliás. Antes da gente... Hoje, quais são os principais impactos que o Código Florestal, esse novo Código Florestal, vai dar nessas questões de redução de margem, enfim, quais são os principais pontos que o novo Código Florestal poderá acarretar nessa questão do desmatamento, nas margens, enfim, da nossa situação e das florestas? Tu quer que ele responda agora? Tu vai esperar a resposta? Vamos esperar a resposta. O avião é teu. Calma, vamos lá, vai dar tempo. Aí você me diz, tem que ir, aí eu chamo o intervalo. Muito bem. Então, eu acho que o ponto central, já que nós começamos com água, vamos então falar dos cursos hídricos. Ou seja, nós tínhamos até 2011 a segurança com o Código Florestal vigente, que era antigo, ainda lá do final de 60, que era o que regia, portanto, esse controle do uso das nossas reservas florestais, as nossas matas ciliares, a chamada reserva legal, enfim, isso gerou uma certa proteção, mas ao mesmo tempo também intensificou as intenções de aumentar as áreas produtivas e cada vez mais minimizar as matas ciliares, que como o nome de mata ciliar vem justamente, que é de beira, de proteção, como nós temos o cílio do nosso olho, que protege nosso olho, que permite que a gente garanta uma visão com qualidade, assim também são os cursos d'água. Então, o ponto central para mim nessa discussão diz respeito aos nossos cursos d'água, porque antes nós tínhamos por obrigação você garantir uma margem de 50 a 100 metros, aí a depender da atividade que você ia desenvolver, e isso era já fato, embora se rompeu com isso. Mas com essa manobra do setor produtivo, e aí eu quero destacar uma frase do Dr. Ivo Benites, num debate na Universidade Federal de Rondônia, que eu estava junto na mesa, em que ele disse que o novo Código Florestal deveria se chamar o novo Código Produtivo, e não o novo Código Florestal, porque o que menos se tem é de proteção ambiental, de proteção florestal. A intenção de fazer justamente a nova configuração, adequar o novo momento, sair de 60 e vir para os anos 2000 e cacetada, em vez de então adequar a realidade, percebendo as mudanças climáticas, percebendo tantas áreas que nós já temos improdutivas, que nós abandonamos e melhor aproveitá-las, não, ao contrário, a intenção é reduzir ao máximo a proteção dos nossos rios, e aí você então começa a abrir margem não só no sentido da proteção daquilo que ainda existe, diminuir essa proteção, ainda mais do que isso, aonde já se removeu a vegetação, fazer então um reflorestamento com a chamada árvores exógenas, que no sentido de, exóticas, no sentido de que são árvores comerciáveis, como você tem a teca, como você tem o pinos, né? Então, enfim, árvores que não são da região, primeiramente não são da região, e aí eu estou falando enquanto Amazônia, né, enquanto nossa região, que não são da região e que permitiria, então, você, ao ter a obrigatoriedade de repor o que você desmatou, repor com essas árvores
que onde elas são trabalhadas para fins comerciais, ela está desertificando. Ela está desertificando, ou seja, como é que você vai proteger a margem do rio plantando árvores que são altamente demandadoras de água? Elas precisam de água. Samaúma. Enfim, nós temos um conjunto de árvores que não se adequam à nossa realidade de Amazônia, porque o nosso lençol freático no verão... Eucalipto, não. O samaúma é daqui, mas eucalipto. Não, você vai ser cabrejo. Então, já pensou? Não se preocupa não que vai ter um brejo de fora a fora aqui na BR. Então, e essa que é a preocupação. Eu acho que essa preocupação com a água se dá nesse sentido. Você está dizendo que isso aqui com a usinas vai ter brejo de fora a fora daqui para agora. Vou eucalipto agora. Mas você não entendeu o jogo. Peraí, deixa eu tentar te explicar. Como nós vamos ter um problema aqui dos igarapé, do lençol freático subir nessa coisa toda, nós precisamos secar essa água. Para puxar. Para puxar água. Aí, para poder puxar água, nós temos que plantar o pepinos, plantar eucalipto para poder secar. Então te deu por conta de uma coisa, que na volta de eucalipto não nasce nada. Na volta de eucalipto não nasce nada. Mas aí planta soja. Deixa eu ver como é que é o solo lá de eucalipto, não. Mas aí nem soja dá. Por isso que é uma coisa ou outra. Ou é eucalipto ou é soja. Não, eucalipto, pelo menos tudo bem, tu vai usar até a madeira do eucalipto, mas faz sombra. Mas só que do eucalipto não nasce nada. Do lado dele. O eucalipto ele consegue sugar tudo à volta dele. Dá para colocar umas orquídeas penduradas nela. Orquídea não pega em eucalipto. Então, mas... verdade. Então, Piantra, eu acho que essa preocupação, nós, e aí vamos olhar enquanto o nosso chão que a gente pisa, a olhar para a nossa Amazônia, para as fragilidades dos ecossistemas que nós temos, em função de todo um ciclo hidrológico que nós temos, de vazante e de cheia. Claro que está sendo modificada com essas intervenções hidrelétricas no Madeira, no Xingu, no Tapajós, no Juruena, tudo quanto é canto, nós estamos provocando mudanças nesse ciclo hidrológico. Essa água vai descer toda para o mar. Mas já pensou, vamos pegar aqui o Jamari, o rio Jamari, que hoje nós temos aí a hidrelétrica de Samuel, que não gera nem a metade da energia estabelecida, ou pelo menos no projeto inicial aprovado, e que sofre um problema seríssimo já de erosão nas suas margens. Já está com um processo de assoreamento gravíssimo. E fadiga do material. Isso aqui é isso, né? Corrosão do cimento. Então, isso diretamente no eixo do barramento, você mencionou, mas eu quero dizer a montante. Vai ficar cheio de esqueleto de cimento, cara, Paulo, nesse estado. Mas aí, Paulo, mais do que isso, na sequência do lago, nas margens desse lago e do rio Jamari na sua continuidade, lá para as bandas de Ariquemes afora. Eu quero levar um pouco mais longe. Imaginemos que hoje, com a pouca vegetação nativa, já sofre esse processo. É porque o boi come, né? Então, já sofre também esse processo de erosão, já há um processo, então, já de subida do leito do rio, e cada vez mais a necessidade de formar mais lago, mais lago, mais lago. Imagina-se, aprova-se esse texto da forma que está, e aí, então, vão recompor as margens, a mata ciliar do Jamari enchendo de pinho. A coisa está assim, aí tu comprime, ela para algum lado ela vai subir. Não, nós vamos provocar ainda um outro problema, que é uma recuperação com uma vegetação que vai secar, que vai contribuir para sugar ainda mais a água, no caso do leito ali do lago da usina de Samuel. Então, são algumas preocupações mínimas. A impressão minha, a gente está todo errado. Olha, para você ver. Primeiro, que é importante de perceber quais são as forças que estão por trás desse novo Código Florestal. Importante de perceber hoje quem é a Câmara dos Deputados, eu vou pegar como análise. E aí, para a gente entender qual é a manobra que está por trás. Tudo bem que não começou especificamente a discussão do novo Código com a bancada eleita aí de 2010, que assumiu em 2011. Já vem essa intenção desde a bancada anterior. E a intenção, então, aí da bancada ruralista, que hoje nós temos mais de 200, dos 512, 513, nós temos mais de 200 deputados que são ruralistas. Mais de 200 que são ruralistas. Ou seja, desses que são diretamente do setor produtivo e que defendem a expansão do processo produtivo. Quando você mencionaste o novo zoneamento, nós tivemos esse problema aqui. O zoneamento foi instituído enquanto uma perspectiva de regularizar ou de criar alguma lei de ocupação desse nosso solo,
mas ao mesmo tempo a forma com que o projeto de lei foi empurrado, ele já nasceu inviabilizado. Porque ele não contemplou. A questão tem que fazer aproximação. O que é bom, tu não precisa mexer, mas quando fez uma coisa que dá errado, você tem que estar mexendo nele todo o tempo, porque ele não se adequa. E aí continua errando, porque você sempre tem um interesse maior. De quem está mexendo com ele. Tá. Isso é difícil. Tá, posso chamar o intervalo? Pode, mas só um comentário. Essa questão do difícil, porque você chamou uma situação, não, porque são os ruralistas do setor produtivo. A gente tem aí um contrassenso. Então, quer dizer que quem defende a não modificação do Código Florestal são o quê? A classe improdutiva. Então, a gente tem que tomar eu acho que é importante a gente salientar, porque esses ruralistas na qual ele tocou, são o quê? São pessoas que defendem o quê? Os interesses de fazendeiros, os interesses de grandes empresas, de situações. Porque hoje nós somos um país que temos nossa grande exportação baseada em commodities, seja minério, quando não é minério, soja, milho, o próprio arroz, carne que a gente produz, enfim, a nossa balança comercial. E isso hoje está em jogo por causa, que isso pode gerar um conflito por causa desse Código Florestal. E em detrimento da agricultura familiar, do que produz o alimento que chega na mesa de fato do brasileiro. Com certeza. Eu acho que foi importante você fazer essa ressalva, de fato, porque quando se define quais são os atores sociais nessa disputa, você tem, então, essa linha do agronegócio, então vamos melhor definir, do agronegócio, sim, que é, como já diz a própria palavra, para o negócio, ponto, e não para alimentar o povo. E detrimento justamente da agricultura familiar, que é quem chega até a mesa do cidadão. A sua mesa, a sua casa, a nossa mesa. Deixa eu te falar uma coisa, vou chamar intervalo. O Brasil é uma coisa engraçada, então nós temos 2 ministérios, um para rico e outro para pobre. Na área de agricultura. Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Incrível. Né? Bom, vou chamar o intervalo comercial. Piadas, boa viagem. Obrigado. Tá? Vai com Deus e chega aí rápido. Valeu. Satisfação em tê-lo aqui. Igualmente, obrigado. Hoje eu não fico até o final do programa, mas com certeza amanhã estaremos juntos. Tá? O Twitter dele, se você quiser falar com ele, tá aí o Twitter dele. Twitter, Facebook, Ricardo Pianta, fácil. Vai botar nem o Facebookzinho do cara ali? Aí, ó, tá aí, e-mail, ricardopianta@gmail. Aliás, nós tínhamos combinado, né? Eu disse que tu ia botar de vez em quando, né? Em vez de botar o nosso nome embaixo, ia botar as nossas redes sociais. Né? Porque mais poder dá o nosso amado programa. Querido, boa viagem. Obrigado. Vai com Deus. Tá? Eu vou ficar com ele, tá? E até o próximo programa. O programa que continua, eu estarei. Tá, eu vou chamar o intervalo conversar para o menino prestígio vazar no mundo. Então é jogo rápido. Vamos falar de índio, tá? No próximo bloco. É no A, outro K. Grave este nome, Norte Frio, é onde você encontra tudo para o ar-condicionado do seu carro, mão de obra especializada, instalação em veículos leves e pesados, limpeza e higienização. São mais de 10 anos de crescimento, inovação e conhecimento, facilitando suas compras em até 6 vezes nos cartões Master e Visa. Pensou em ar-condicionado automotivo? Lembrou Norte Frio, Rua Almirante Barroso, 2614, fone 3224-6648. Esse intervalo comercial tá uma graça, né? Tá mais curto que passo de anão, né? Tá beleza. Só meio como diz o cearense, só não tá melhor que uma surra da polícia. Vamos trabalhar. Questão indígena. Fala, bom, vou jogar os 2 parlatórios para deixar o eu deslouco depois. O novo Código Florestal, deixa eu fazer vamos fazer uma reordenação. Ele vai atingir de norte a sul do Brasil. A questão indígena no novo Código Florestal, como é que ela está contemplada? Porque a grita, sabe qual é? E quando 2 lados têm razão é complicado. Mas aí tem a questão da antiguidade. Quando você não tem mais ponto de jogar, você pega o mais velho. É assim que funciona. Quem chegou primeiro.
O índio, ele quer manter as suas terras, são bem longas, né? Mas os índios são coletores, são agricultores, mas o índio é índio, é um habitante nativo, já sofreu durante muitos anos a extinção, né? Ele tem o direito a uma posição de terra. E aqui em Rondônia é pior ainda, porque aí nos caras estão em cima das bocas de ouro, né? O ouro e diamante tem índio. E se não fosse assim, meu Deus, sabe Deus o que já tinha acontecido? Porque mal ou bem os índios de vez em quando se desembesta lá e mete flecha para todo canto, quando mete bala mesmo. Mas do outro lado tem a agricultura que precisa de espaço também para alimentar a humanidade. O problema é os excessos que os agricultores podem cometer e a questão indígena que é complexa, porque o índio já é preservado por lei, então o tratamento dele tem que ser diferenciado. Eu quero que tu, dentro dessa... Eu acho muito difícil a situação índio-agricultor, muito difícil. Paulo, eu penso que para a gente entrar nessa linha de análise, eu acho importante a gente contextualizar, né? Até porque até pular uma história da agricultura familiar, né? Isso, então. Porque nós temos dois ministérios da agricultura no Brasil, um para rico e um para pobre. Então, e aí, dentro dessa estrutura, no Ministério da Justiça é que se encontra a Fundação Nacional do Índio, que é uma fundação, né? Não lá na Justiça. Está lá no Ministério da Justiça, que é quem trata da questão indígena. Não tem nada a ver com a agricultura. Então, ainda está separado. Já esteve. É importante a gente fazer esse paralelo para que o nosso telespectador entenda que até a Constituição de 88 era ligado ao Ministério da Agricultura, a questão indígena. Quando saiu do Serviço de Proteção ao Índio, SPI, e começou a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, no início dos anos 70, estava ligado ao que não era o Ministério da Agricultura, vamos assim chamar. Tanto que é o caso aqui dos Caçupá e Salamanha, ali no quilômetro 5,5, que foram utilizados nas frentes de contato pelo Vale do Guaporé e foram abandonados pelo SPI e aí em sequência FUNAI dentro da área do Ministério da Agricultura, ali no quilômetro 5,5. Até hoje tem lá alguns mais antigos que, com o processo de densidade populacional, hoje passa de 200 desse tronco familiar Caçupá e Salamanha, que eram lá da região do Rio Pimenta, do Cone Sul de Rondônia, só para a gente ter uma ideia. Só para a gente compreender, então, como é que foi esse processo para se chegar à Constituição da Fundação Nacional do Índio e aí, mais do que isso, a sua ligação ao Ministério da Justiça. Então, com a Constituição de 88, após uma intensa mobilização dos povos indígenas e seus aliados na representação política, a importância naquele momento de Juruna no parlamento. Índio também é gente, Juruna presidente. Juruna, então foi e entrou e toda uma sensibilização social com parlamentares que se colocaram em defesa dos povos indígenas e que, portanto, na Constituição de 88 se garantiu direitos. Eu estou lembrando da cena, que como tu me chamou, eu estou lembrando da cena, não é do Jura não, dos 500 anos do Brasil, que os índios de convidado passaram simplesmente deram uma surra nos caras. Eu estava lá, mas deram uma surra nos caras. Eu estava lá em Cabralha junto. Você estava lá? Eu estava lá em Cabralha. Foi mas um terror. deram pau nos índios, cara. Foi, então imagine. Bala de borracha. Foi gás lacrimogênio, polícia que aquilo, da cavalaria. Eu vou chegar aí. Vou chegar porque nesse deram ponto. muito pau nos caras. Porque isso é importante. Foi uma das vezes no Brasil que mais se bateu no povo depois da ditadura militar. Se não foi aqui, jamais bateu. De fato. Então, e aí que eu acho que é importante a gente perceber que na Constituição de 88, então, se garantiu os direitos dos povos indígenas que até então não se tinha. Até então não se tinha garantido na Carta Magna do país o direito dos povos indígenas. Com a Constituição de 88, isso é, portanto, pautado, e aí nós temos alguns artigos dentro da Constituição Federal de 88 que garante o direito dos povos indígenas. E entre esses direitos, o direito imemoriável às terras que tradicionalmente ocupam. E dentro dessa perspectiva foi, portanto, para que se garantisse esse direito de fazer o estudo para levar a demarcação dessas terras indígenas e posterior homologação, ou seja, para garantir de fato a terra daquele povo indígena como terra indígena,
se atribuiu na Constituição Federal ao governo central, ou seja, ao executivo, ao presidente da República, o direito e o dever de proceder à assinatura do reconhecimento da demarcação e depois posterior homologação da referida terra indígena. Então, coube ao executivo, a presidência da República, essa autoridade. E por que naquele momento o Congresso Nacional entendeu isso? Entendendo que o Congresso, por ser uma Câmara representativa do povo brasileiro, ela muda. Ela poderia mudar. Naquele momento tinha um maior número de parlamentares sensíveis aos direitos dos povos indígenas e que, portanto, entenderam que essa atribuição deveria ser do presidente de demarcar, de assinar o ato demarcatório, e não do Congresso Nacional, e não da Câmara dos Deputados e depois dos senadores, que isso também já tinha naquele momento parlamentares que queriam que passasse pela Câmara e pelo Senado, mas a maioria entendeu que não, que deveria ser prerrogativa presidencial, porque assim não colocaria em risco o direito imemoriável dos povos indígenas. Ou seja, reconhecendo uma dívida secular do Brasil para com os povos, que vinham num processo de dizimação. Um dado importante, que nós já mencionamos isso aqui no momento, já em outra entrevista aqui contigo, no médio Rio Machado, ou seja, acima de Ji-Paraná, Kurt Nguendaju e Levi-Strauss destacam que entre a década de 30 e 40 nós tínhamos mais de 50 mil indígenas naquela região do médio Machado. Rondônia, década de 90, nós chegamos 4 mil e começou a subir. Chegamos hoje a 10 mil em Rondônia. Hoje, há 10 mil indígenas em Rondônia toda. Miscigenados, né? Então, miscigenado. Isso, e nós já temos uma série de misturas, né? Já de casamentos, inclusive com não indígenas. Mas isso é importante a gente perceber que na Constituição de 88 foi atribuída à presidência da República o direito e o dever de sancionar, de dizer aquela terra indígena não. E claro, não é de qualquer jeito. Mediante um processo de estudo. Então, todos os direitos foram garantidos para que se fizesse a tramitação de um reconhecimento de uma terra indígena. E isso tem sido o procedimento que após 88, então, se garantiu. E mais do que isso, se dizia já na Carta Magna que num prazo de 5 anos deveria se resolver a situação das terras indígenas no Brasil. Passou 10, passou 20 e nada. Nós chegamos na era FHC, no período do governo Fernando Henrique Cardoso, que aí quando mudou o perfil da representatividade no Congresso Nacional, nós já tivemos uma presença da bancada ruralista maior, e o que eles conseguiram já quebrar desse decreto presidencial, desse poder presidencial? Conseguiram aprovar um decreto chamado 1775, que o próprio Fernando Henrique assinou, o decreto 775, chamado de direito ao contraditório. Até 95, cabia ao presidente da República fazer o ato demarcatório mediante os estudos. A partir daí, ele, então, para atender a pressão da bancada ruralista, então, criou o decreto e sancionou o decreto 1775, dando um direito ao contraditório. Então, se você tivesse interesse na minha terra indígena, do meu povo, você entrava, então, durante o período de estudo, ali pela FUNAI, você entrava, não, eu quero aquela região daquele lago, eu quero para mim, porque eu já estou ali, aquela terra é minha, não é dos indígenas, não. Então, lhe deu o direito de entrar com contraditório. E isso na época do Fernando Henrique. E continua isso até hoje, porque foi um decreto presidencial, não foi revogado pelo Lula. Até porque, com a composição da bancada com a eleição do governo Lula, então foi uma junção também de vários interesses e de uma composição pela governabilidade. Então, essas situações já consolidadas se manteve, não se mexeu. O presidente Lula poderia muito bem ter revogado aquele decreto e dizer, não, a prerrogativa é só minha e mediante os estudos feitos pela FUNAI, por laudo antropológico, histórico e tudo mais, eu vou
sancionar direto. Mas não, ele manteve o decreto 1775 para que pudesse então garantir que quem achasse no direito de entrar no contraditório, o fizesse. Mas isso dentro de um rito, ou seja, quando a FUNAI faz o grupo de trabalho apresenta os estudos técnicos, aí abre-se o período para o contraditório, garantindo os direitos de quem achasse que tinha direito sobre aquela terra também reivindicada pelos povos indígenas. Onde é que eu quero chegar com isso, Paulo? Deixando isso bem claro. Até fazer um link com a Raposa Serra do Sol, ou a Serra Raposa do Sol, que eu já nem sei mais dizer o nome daquele negócio. A Raposa Serra do Sol. E aí, então, quando nós chegamos um grande embate dentro do governo Lula na questão indígena, foi justamente a terra indígena Raposa Serra do Sol. Porque era já a reivindicação antiga, antes de Fernando Henrique ainda. Eu já acompanho a causa indígena desde 88. Então já havia reivindicação pelo território contínuo antes dos arrozeiros estarem consolidados daquela forma. Já havia essa reivindicação dos povos daquela região, que são vários: Wapixana, Gaurecó, Taurepang, Waiwai, é um conjunto de povos lá. Bom, chegamos então nessa situação de Raposa Serra do Sol. Coloca-se sob júdice, portanto, no Supremo Tribunal Federal, uma situação de quem é o direito. O presidente diz que a terra indígena, mediante os estudos todos feitos pela FUNAI, atestava que ali era território indígena. E aí vamos voltar só um pouquinho na linha do tempo. Nós, aqui em Rondônia, como também lá em Roraima, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como aconteceu no Mato Grosso do Sul, teve um momento que a FUNAI, teve um momento ainda antes, aí no período do SPI, lá pelo Rio Grande do Sul, em que começou a arrendar terra indígena para a produção da soja. A FUNAI, o SPI fez isso e depois a FUNAI continuou lá com essa política. Eu esqueci o nome do povo que arrendou quase toda a terra. Lá, o Caigangue. Os Caigangue. Depois Guarani, povos no Mato Grosso do Sul que tiveram suas terras arrendadas. Então, vamos começar Caigangue no Sul, lá no Rio Grande do Sul. Depois nós tivemos ali no Mato Grosso do Sul o arrendamento pela FUNAI das terras indígenas Guarani, Kaiowá, Mibiá, para a produção de cana, para o plantio da cana. Então, a própria FUNAI, no caso aí no Mato Grosso do Sul, e aí eu estou me reportando já esses conflitos últimos, já de dezembro, assassinato de liderança, estão lá acampados, indígenas acampados em território antigo deles, ocupados todos por plantio de soja ou de cana. Fruto de uma política oficial, foi a própria FUNAI. E aqui em Rondônia, qual foi o reflexo disso? E eu vou citar um personagem nessa história, se chama Romero Jucá, que era, nos anos 80, era o responsável na FUNAI. Foi quem começou no povo Suruí Cinta Larga, que incentivou a criação da primeira associação, das duas primeiras associações indígenas de Rondônia, Metarelá e Pamaré, que foi com o objetivo, porque a FUNAI estava sem recursos, foi criada, mas não tinha recursos para operacionalizar, e aí criaram, portanto, as duas associações para legalizar a venda da madeira, para gerar recursos para cuidar da saúde deles, que estavam morrendo à míngua pelo corte das estradas naquela região. Não resolveu o problema, continua o problema e vem até hoje o problema, né? Então, só para perceber isso, a própria política oficial criou o processo de arrendamento, o mesmo que aconteceu no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, aqui em Rondônia, a questão da madeira, também a questão dos arrozais lá em Roraima. Tá. Então, isso é importante a gente perceber esse paralelo. E aí é que entra o interesse da questão ruralista na situação hoje. E é aí que é o ponto central. Tá, e o ponto central a gente conversa depois do parlatório, tá? Que eu vou chamar parlatório. E tu vai contar por que os índios tomaram aquele caminhão de porrada lá em Cabralha. Tu não vai pular. Porque aquilo ali foi um dos momentos mais tristes, cara. Se tu analisar. Hilário, porque tava quem estava de fora, mas triste, meu amigo. Foi. Tu faz 500 anos, chama os caras para comemorar. É como fazer uma festa de aniversário, chamar o aniversário e dar uma peia nele. Uma ideia do tirar pau o bolo dele, né? Tirar o bolo dele e dar uma peia nos índios. Até hoje eu quero entender por que fizeram aquilo. Foi a coisa mais podre que podiam ter feito. Foi o 500 anos mais torpe, né, que podíamos ter. Eu te falarei a minha versão. Tá bom. Então, por favor, eu disse parlatório.
A Ciodonto é uma instituição de ensino fundamental hoje no estado de Rondônia, onde podemos contar com os professores que têm mestrado, doutorado, ou seja, professores bem capacitados. E qual é o impacto disso? Qual vai ser o acréscimo disso que isso vai te dar na tua carreira de cirurgião dentista? Um acréscimo fundamental para a minha vida, porque vou poder capacitar tanto o meu ensino, quanto poder dar para os meus pacientes uma boa qualidade de saúde, principalmente bucal, onde poderei fornecer e informá-los quanto é fundamental estar embasado nas novas tendências de mercado. Um abraço para a doutora Juliana aí, que é coordenadora desse curso de pós-graduação, né? Quem quiser fazer pós-graduação na área de ortodontia, aí, eu não sei nenhum do curso, eu não consegui decorar o nome do curso, que vergonha, Eudes. Doutora Juliana, um abraço, tem o melhor curso de ortodontia em pós-graduação no estado de Rondônia. Voltamos. Sim, vai começar por onde? Então, para chegar nos índios. Eu queria fazer um paralelo hoje, essa questão, a questão indígena e o novo Código Florestal. O que tem a ver as duas coisas? Né? Aonde é que está o embrião de um novo conflito que já se avizinha aqui no município vizinho de Candeias do Jamari, que claro que também envolve o município de Porto Velho, mas de modo particular a terra indígena caritiana, o povo indígena caritiano. Mas eu quero primeiro destacar o seguinte: bom, como o novo Código Florestal ele foi aprovado na Câmara, e aí foi para o Senado e acabou sendo negociada a mesma aprovação na Câmara Federal, que aí reduz mata ciliar, reduz reserva legal, enfim, um conjunto de problemas que nós vamos sentir mais à frente. É claro que depende se a presidente Dilma vai ou não vetar esses artigos que ferem a política ambiental do país no cenário internacional, nos acordos estabelecidos no cenário internacional, seja desde ECO 92 ou agora Rio+20, que esse ano, daqui uns dias nós teremos, enfim. Mas o que significa é de que agora a nova ofensiva dos ruralistas, do povo do agronegócio, são as terras indígenas. E aí eles começam a mexer justamente nos princípios constitucionais, nas garantias constitucionais que os povos indígenas conquistaram a duras penas desde 88. E então a manobra hoje é nada mais, nada menos do que tirar do presidente da República, mesmo tendo direito ao contraditório no processo de definição da terra indígena, tirar da presidência da República o direito e o dever, vencido todos os processos de estudo, de assinar a demarcação, a criação de uma terra indígena. Querem voltar para a mesma disputa antes, ou que se travou em 88, é o Congresso ter essa prerrogativa de também assinar embaixo. O que significa, dizendo diretamente, é de que nenhuma terra indígena mais será criada nesse país, ou será regulamentada nesse país, porque nem todos os povos indígenas desse país têm suas terras garantidas. Um exemplo disso, mencionei aqui os Caçupais Salamãe, que foram vítimas da política indigenista de remanejamento, de retirada do seu espaço e que lutam para garantir o seu território tradicional lá na região do Rio Pimenta, no Cascata, que está lá sendo construído uma PCH. Então, ou seja, já perderam a possibilidade de voltar para o seu território tradicional, porque lá já está sob intervenção de uma obra de infraestrutura lá com uma PCH, Pequena Central Hidrelétrica. E aí, nesse cenário, temos muitos, mas a discussão principal é a alteração, que eu queria destacar, a PEC. Tem uma PEC que está em discussão, chamada PEC, que significa uma proposta de emenda constitucional, denominada de 215, e que no final de 2011, com poucos parlamentares, e mais especificamente a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, do qual o deputado federal daqui de Rondônia, o Padre Tom, faz parte, do qual o Cibá Machado Acre faz parte, mais alguns outros desse país, poucos parlamentares, mas eles conseguiram, dentro da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, eles conseguiram, portanto,
pressionar para que a votação não se fizesse no findar de 2011, no apagar das luzes de 2011, mas que deixasse esse debate para 2012. Mas volta essa PEC 215, ela vem diretamente agora mexer com um direito constitucional. E aí, os povos indígenas, mais do que nunca, junto com seus aliados, com a imprensa coerente, assim como aqui o conteúdo da Amazônia, terão um papel importantíssimo em ouvir esses atores e ecoar também o grito desses atores. Por quê? Porque a bancada ruralista já está mobilizada desde o ano passado. E aqui em Rondônia, eles já fizeram uma reunião. Só que eles não mostram a cara assim, né? Eles vão que nem água, né? Agora, Paulo, tem uma diferença. Eles já estão mostrando a cara porque eles já se sentiram de peito cheio porque conseguiram essa aprovação do novo Código Florestal com as alterações que eles queriam. Mas isso já os empoderou. Para peitar, inclusive, a presidência. Que pode criar uma estabilidade nacional. Isso. Justamente. E agora, o que nós tivemos? Já nesse início de janeiro, aqui em Porto Velho, uma reunião escondida dos representantes da bancada ruralista. Da União Democrática Ruralista? Em outras palavras, a União Democrática Ruralista, aquela lá do tempo do Ronaldo Caiado. Ele continua lá, E que continua lá, e que continua forte, só que com outros nomes e com outras pessoas. Outras pessoas, atores políticos do estado de Rondônia, que também já tem história aqui em Rondônia na violação dos direitos dos povos indígenas. Eu vou mencionar um. Vai. Na época do governo Raup nesse estado, quando começou o Planafloro, foi feita uma negociação do governo do estado com a FUNAI para reduzir a terra indígena Caripuna, para resolver um problema de umas invasões na terra indígena Caripuna. Em contrapartida, iria desintrusar a terra, ou seja, tirar os intrusos da terra indígena Uruauau e dos Mequém. Reduzir a terra indígena Caripuna. Não tiraram ninguém. Não tiraram ninguém. Então, o nome... E aí um nome que hoje está nessa luta contra as terras indígenas se chama senador Valdir Raup. E o deputado federal Moreira Mendes. São os dois líderes ruralistas desse estado que estão contra, e eles falam isso. Eles estiveram aqui em Porto Velho numa reunião. Eu só não venho aqui no programa. Numa reunião aqui em Porto Velho, onde juntaram alguns gatos pingados e tiraram uma ofensiva contra, e aí eu vou destacar um ponto central aqui, que é a terra indígena caritiana. A terra indígena caritiana tem uma liminar, inclusive, que a Prefeitura de Candeias do Jamari entrou contra, um processo que aí se então reverteu numa liminar favorável à Prefeitura de Candeias do Jamari, do processo número 5358076 de 2011. Para quem quiser conferir isso, pode buscar lá, liminar contra grupo de trabalho da terra indígena caritiana. Vai encontrar essa informação que eu estou destacando aqui. Isso é público, eu estou passando informação pública. Quem impetrou essa ação contra o grupo de estudo da FUNAI, contra o grupo de estudo, não é nem contra os resultados do grupo de estudo, ainda cerceando o direito da análise da terra indígena caritiana no Médio Candeias, aonde tem a aldeia Boiatã Soiacã, do cacique Cisino Dantas Caritiano, que está ameaçado, que é importante que se registre isso, que está ameaçado, a família dele, a aldeia dele sofre constantes ameaças por homens armados na beira do Candeias, e aí esses homens armados estão a serviço de interessados naquelas terras. É importante que isso fique muito bem claro, porque o Antenor Caritiana denunciou esses dias, inclusive saiu no canal de televisão essa notícia, e é importante que isso seja investigado a fundo pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, que já está acompanhando essa situação, enfim, pelas autoridades competentes, Paulo, porque além da Prefeitura entrar com uma ação contra o grupo de identificação e delimitação da terra indígena caritiana, lá nos autos do processo, é lamentável que o poder público municipal, que tendo dentro da sua municipalidade atores sociais diversos, ele tem que atuar na defesa dos direitos da sua municipalidade e não dizer que quem mora no centro urbano é mais importante do que quem mora na área rural.
O juiz, lá em Brasília, foi impetrado em Brasília, essa ação não foi aqui onde está próximo, onde eles conhecem a realidade, mas foi lá em Brasília, por meio do advogado da prefeitura. E na ação diz o seguinte, que o estudo de identificação da aldeia Boiatã-Sayacã, do povo caritiano, inviabiliza o município de Candeias do Jamari, restando-lhe somente o núcleo urbano. Olha o absurdo que uma municipalidade se coloca de forma que cabe nada aí ação contra o município por discriminação do povo indígena, por negar-lhe o direito de ir e vir, porque se nega o estudo da área onde eles estão, automaticamente está abrindo margem para que os interessados o cerceiem o direito de chegar até o seu espaço. Então, o próprio município abre um espaço de conflito. Isso é que é grave. O próprio município de Candeias do Jamari. Bom, de lá você espera de tudo um pouco lá dentro do poder público de lá. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho 3 minutos, cara. Tu não me contou por que os índios tomaram aquela peia lá. Ah, Cabralha, em 2000. Então, rapidamente. Eu estava lá, eu não estava. Eu acompanhei 2 ônibus da comitiva de Rondônia, eu estava na época na assessoria da CUMPIR, né, que era a coordenação aqui do movimento indígena, e, enfim, muita gente, muitos indígenas, simplesmente de Cabralha a Porto Seguro, onde seria a chegada da tal da caravela, lá, né, que não que afundou, que naufragou. Enfim, os povos indígenas queriam chegar a Porto Seguro e dizer que, simbolicamente, quem estava... Mas tem uns 1.000 índios, não tinha? Era mais de 20 mil. 20 mil índios? Era gente demais. Mas a prova foi muita gente. Não, mas, olha, nós começamos, então, saímos do acampamento e nós, claro, nós apoiadores, seguimos junto com eles. E quando nós havíamos caminhado uns 3 quilômetros debaixo de chuva, muita chuva, e de repente, claro que a gente já sentia que tinha helicópteros logo cedinho voando da polícia. Quando nós chegamos... A marcha indígena. A marcha indígena era uma ocupação simbólica de Porto Seguro. Era para dizer que quem de fato era dono daquelas terras, os povos indígenas. Mas era tudo a ver com o momento. Mas era tudo a ver com o momento, e era uma marcha simbólica. Só que ela estava cheia de aí políticos. os governantes, e aí quem mandava naquele momento lá era o falecido Antônio Carlos Magalhães, com toda a tropa de choque, com o governo local, enfim. Mandaram para lá todo o aparato policial de encontro à marcha, para não chegar à marcha, para não ofuscar a comemoração. Foi quase uma batalha de exército. Para não ofuscar a comemoração de Fernando Henrique, do ministro do Turismo e tudo mais. Mandaram cavalaria, mandaram a parte com helicópteros, mandaram toda a força que eles tinham para repreender, para que a marcha... Foi 3 a 4 mil indígenas soldados. Pularam no mar para poder fugir das bombas. Nós entramos áreas de hotéis, de pousadas para poder fugir das balas e das bombas. Os caras atiraram com todo o gás. Foi lamentável, aquilo foi... A própria Marina Silva, que era senadora, esteve lá, também teve que sair correndo. E nessa época, a imprensa no Brasil, comprada, quase não divulgou, tu lembra? Ela silenciou. Só não ficou assim,